Ruínas, fragmentos poéticos. Sou Andressa Gomes Flor, criciumense, artista visual e estarei nesse audiovisual apresentando a minha experimentação artística por meio da fotografia. Sou morena, estatura baixa, cabelos castanho escuro e cacheados na altura dos ombros. Estou usando pouca maquiagem e batom rosado. Estou no estúdio SLF Records, em Criciúma, fazendo a captação do áudio. Nos locais onde foram realizadas as imagens da experimentação, utilizei a mesma roupa, pois foi gravado no mesmo dia. Ruínas, fragmentos poéticos. Este audiovisual é o resultado do registro da minha experimentação artística. Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. A proposta contempla aspectos práticos, criativos e reflexivos das artes visuais, dialogando com 3 patrimônios tombados de Criciúma: Caixa de Embarque de Carvão, Mina Modelo Caetano Sônego e Ponte de Ferro, ligados diretamente à extração mineral do sul de Santa Catarina. Percebi durante a experimentação possibilidades de aprofundar ainda mais esta investigação das ruínas desses patrimônios. O intuito desta experimentação é dar continuidade à minha pesquisa, a partir das experiências dos trabalhos relacionados à memória, identidade, apagamento, materialidade e ruínas, que venho ampliando desde 2008. A Caixa de Embarque do Carvão está localizada no bairro Laranjinha, em Criciúma. A sua construção foi toda feita em pedra e é a única nesse estilo na cidade. Havia uma rede de caixas de embarque de carvão espalhadas pela ferrovia, fazendo a articulação entre a produção do carvão e o seu transporte pela estrada de ferro. As caixas de embarque e as estações de passageiros eram centros articuladores de pessoas, mercadorias e produtos no município, concentrando ao seu redor casas e atividades comerciais. Em 13 de julho de 2011, foi tombada pelo Decreto SG/487/2011. Atualmente, a caixa está desativada. Porém, é evidente a importância desse patrimônio. Todo o trabalho e contribuição para a formação da cidade se passou pela estrada de ferro. O local hoje se encontra em meio ao mato. Em algumas partes são depositados lixos e a população se desloca ao lado do trilho para ir trabalhar e ter acesso às suas residências.
modelo Caetano Sônego está localizado no bairro Mina Brasil, em Criciúma. Foi inaugurada em 1984, mas existe desde 1917 e explorou o carvão por cerca de 40 anos. A Prefeitura Municipal obteve a concessão da mina em 1982, quando esta passou a ser um lugar de visitação. Em 7 de agosto de 2003, a mina modelo foi tombada pelo Decreto número 819/SA/2003. Atualmente, a mina encontra-se fechada. É explícito o descaso do bem tombado, falta de acessibilidade, sem cuidados, sem segurança. Parte da memória do carvão em ruínas, que o poder público possa enxergar e reconhecer o patrimônio cultural de Santa Catarina, proporcionando conhecimento sobre esse espaço, sendo referência e memória de quem vivenciou o início do progresso do município de Criciúma.
A Ponte de Ferro está localizada no bairro São Roque, em Criciúma. Servia de ligação entre os municípios de Criciúma e Forquilinha. Foi tombada pelo decreto número 817/SA/2003, em 7 de agosto de 2003. Um acidente fez com que a ponte despencasse.
Atualmente, apenas blocos de concreto e ferro foram o que restaram desse patrimônio, que estão depositados no terreno atrás da igreja. A importância de um memorial para salvaguardar as memórias desse patrimônio é necessário. Tudo indica que a invisibilidade dessa memória já está ativa em Criciúma.
Destaco o artigo 5º da Lei 6.818, do Sistema Municipal de Cultura de Criciúma, 14 de dezembro de 2016. É responsabilidade do Poder Público Municipal, com a participação da sociedade, planejar e fomentar políticas públicas de cultura, assegurar a preservação e promover a valorização do patrimônio cultural, material e imaterial do município de Criciúma e estabelecer condições para o desenvolvimento da economia da cultura, considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade cultural. É possível observar que os bens patrimoniais alusivos à memória carbonífera em Criciúma estão em estado de apagamento, a natureza se apropriando, o verde tomando conta da matéria, onde percebe-se o descaso do poder público, que não valoriza a memória e história de muitos que trabalharam para a construção desses lugares e contribuíram na economia da cidade. Apesar disso, tem o habitar da memória em suas ruínas. Sendo assim, acredito que seja necessária a reflexão da preservação dos bens tombados por meio da arte, e é preciso continuar com as pesquisas para que a sociedade tenha consciência sobre esses espaços de memória.